Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele juntos, desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 91, versículo 1, que diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essa declaração fala das bênçãos da proteção e do cuidado divino que os cristãos podem desfrutar. O esconderijo do Altíssimo é um lugar secreto na presença do Senhor, onde há comunhão íntima entre Deus e o seu povo. Não conhecemos a ocasião e nem o que estava acontecendo quando o salmista escreveu essas palavras. Alguns estudiosos sugerem que talvez ele estivesse atravessando dias perigosos e de dificuldades. Quem sabe, uma guerra. Mas, seja como for, o que de fato sabemos é que ele não estava amedrontado. Ele tinha certeza de que sua segurança era o Senhor. Habitar no esconderijo do Altíssimo significa estar sob a proteção divina. O esconderijo transmite a ideia de segurança e abrigo longe das ameaças. Mas a verdade é que nem todo esconderijo é seguro. Algumas pessoas buscam se esconder em suas próprias riquezas, força, fama, estudos e prestígio social, e até mesmo posições. E assim, elas vivem iludidas, desfrutando de uma falsa segurança. No entanto, o salmista não fala de qualquer esconderijo. Ele fala do esconderijo do Altíssimo. A palavra esconderijo traduz um termo hebraico que significa cobertura, refúgio ou lugar secreto. Então, quando o salmista diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está contrastando o poder infinito de Deus e a frágil defesa humana. Isso está em plena harmonia com a verdade bíblica acerca de quem é o nosso Deus. Como descrito no livro de Salmos, capítulo 46, versículo 1, que nos ensina que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Na duração do Antigo Testamento e o Santo dos Santos, no santuário, era o símbolo máximo da habitação do povo fiel em comunhão com Deus, e Deus com o seu povo. Quando o Templo de Jerusalém foi destruído, muitos judeus tiveram dificuldade de entender que habitar em Deus era algo muito mais profundo do que simplesmente morar na capital de Judá diante do templo. Por isso, muitos pensavam que não podiam cantar longe de Sião. Mas o Deus Altíssimo não é uma divindade territorial. Ele é o Deus de toda a terra. José, lá no Egito, o profeta Daniel e seus amigos, o profeta Ezequiel e tantos outros, verdadeiramente habitaram no esconderijo do Altíssimo, apesar de estarem em terras estranhas. Hoje em Cristo, através do poder do Espírito Santo, a igreja habita no esconderijo de Deus, e Deus habita na igreja. O escritor bíblico aplica a palavra sombra como uma metáfora para proteção e cuidado. Ele estava acostumado com regiões desérticas onde o sol escaldante podia ser muito perigoso. Então, a sombra do Onipotente é uma expressão que representa a extensão, a eficácia e o alívio que há na abundante proteção de Deus. O lugar mais seguro da terra é uma sombra, se essa sombra for do Deus Onipotente. O cristão faz mais do que simplesmente resolver tomar Deus como sua fortaleza. Ele se achega para mais perto, na confiança das promessas divinas, e fala com Deus de forma familiar. Isso é íntimo, é pessoal, é familiar. Aqui não podemos ignorar os 4 nomes que o salmista usa para se referir a Deus. Primeiro ele fala do esconderijo do Altíssimo. No original, Elion, é uma designação que enfatiza a supremacia de Deus sobre tudo e sobre todos. O Altíssimo é um título que reduz todas as ameaças ao seu tamanho certo. Depois, ele fala da sombra do Onipotente. No original, Shaddai, que significa Todo-Poderoso. É o nome que foi revelado aos patriarcas que peregrinavam em fidelidade à promessa divina. Por último, o salmista usa o termo geral Deus,
no original Elohim, mas ainda assim ele faz de uma forma muito especial. Com isso, ele enfatiza que não é de qualquer divindade que ele está falando, e não está se referindo a muitos deuses falsos que eram conhecidos no antigo Oriente Próximo. Ele está falando de uma forma íntima do Deus verdadeiro, que apesar de ser o Altíssimo, o Onipotente, o Eu Sou, é também o Deus que cuida providencialmente do seu povo de uma forma tão pessoal que o cristão pode se achegar a ele. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente tem paz nele, por mais adversas que sejam as circunstâncias. E essa paz, que resulta em segurança e satisfação, só é possível por meio de Jesus Cristo. Se podemos nos aproximar de Deus, a ponto de dizermos que habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos confortavelmente à sombra do Deus Todo-Poderoso, é porque Cristo conquistou esse direito por nós. E por isso, temos que dar essa condição a Ele, com esse livre acesso para o Espírito Santo agir, atuar e nos ensinar tudo sobre esta verdade em Cristo Jesus. Não deixe nada te afastar desta verdade, ou muitas vezes querer de uma forma retórica ou até mesmo tradicional ou religiosa, querer compreender as coisas do seu modo ou da maneira que você acha que é viável, mas antes, permita que o Espírito Santo de Deus te revele esta verdade em Cristo Jesus e não perca mais tempo. Habite no esconderijo do Senhor e permita que a sombra do Onipotente, ela seja o lugar de proteção, o lugar de segurança para você caminhar rumo ao seu propósito, fazendo aquilo que o Senhor ele te chamou a fazer. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem feito. Sabemos que muitas vezes nós não permitimos que o Senhor faça ou manifeste o seu querer da maneira que nós achamos. Mas muitas vezes os impulsos dessa vida nos levam, Senhor, a ter não só atitudes, mas a querer agir de uma maneira que nós achamos e do modo que nós muitas vezes não queremos, mas somos impulsionados a fazer por causa desta, aspas, falsa segurança. Porque quando nós lançamos mão daquilo que nós achamos ou daquilo que nós queremos, nós deixamos de confiar em Ti, porque o seu caminho, ele sempre será verdadeiro e o melhor. Então, Pai, nós permitimos que em mais esta manhã, que o Senhor assim nos deu, em mais este dia, que o Senhor assim nos colocou para exercer o seu querer e a sua vontade, que possamos ter esta compreensão de habitar, Senhor, de nos esconder, de permanecer em Ti, independente daquilo que nós estamos vivendo ou do ambiente que nós estamos passando. Porque é nesse lugar que a Sua presença ela é real. É nesse lugar que a Sua presença é manifesta. É nesse lugar que o Senhor faz com que a Sua glória seja revelada. Então, em nome de Jesus, que não haja encantamento, que não hajam palavras, que não hajam situações ou ambientes que sejam, Senhor, maiores que a Sua presença em nós. Então, que o Senhor faça, cumpra, estabeleça, Senhor, algo grandioso, poderoso e glorioso, segundo a Sua vontade em nós. Muito obrigado, Senhor. Que venha o Seu reino. Que o Senhor estabeleça a Sua vontade e o Seu querer em mais este dia. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Não deixe que falte o pão na mesa, Senhor, deste Teu Filho, mas antes, Pai, que a Sua presença venha e inunde todo o nosso ser em nome de Jesus, Pai. Consagramos tudo que temos e que somos. Consagramos tudo, Pai, em mais este dia diante de Ti. Pensamentos, emoções,
sentimentos, para que o seu nome seja glorificado. E Pai, instrua-nos através da sua palavra, para que a palavra que saia da nossa boca seja uma palavra, Pai, certeira, direta e que gere crescimento, gere vida para onde ela for. Mais uma vez, consagramos este dia, consagramos tudo que temos e que somos, para que o seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Muito obrigado, Pai. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.